aqui que você me falou que 17 anos você foi lá para a academia. Sim. Foi a Academia Nautilus, a primeira? Não, Gerson Dória. A Academia Gerson Dória. Gerson né? Dória. Mais um que fala do Gerson Dória aqui. Que eu encontrei você lá, Claro, algumas vezes. claro. E Vou você, lá ainda você vou. foi lá para fazer powerlifting. Não exatamente, Fernando. Na verdade, eu fui lá por causa do físico mesmo. Eu queria o físico. Queria Eu ficar forte. Eu gostava do fisiculturismo. Você era magrinho? Então, era magrinho, mas era assim, tipo um men's physique. Quase um men's physique, porque era definido já, tinha abdômen, tudo definido, mas muito magro, 63 quilos. 63 quilos. Essa ó. altura, praticamente, né? Aí você queria ficar forte. Você caiu lá no Gerson Dória. Então, caí no Gerson Dória. Aí, Caiu no Gerson Dória, subiu para aí 90 veja, quilos. então, começou a subir muito rápido. Mas só que assim, hoje o pessoal fala assim, ó, treinar até a falha. Ou alguns falam assim, além da falha. Isso. Que eu não acredito nisso, não existe. Para mim não existe. Além da falha não existe. Você falhou, falhou. Mas eu fazia duas coisas. Eu treinava muito próximo da falha ou até a falha e comia. Comia muito. Até a falha. Ah, comia até a falha. Ninguém fala isso hoje, né? Tem alguém que fale aí? Comer até a falha, não. É a pra primeira você vez que eu crescer, escuto isso aqui. Você treina até a falha e come até a falha. Perfeito. Só assim você pode ser grande. O professor Eugênio No máximo Koprovski, que você puder. o professor Eugênio Koprovski vive divulgando vários trabalhos, não é verdade? né? Fisioterapia. É próximo, bem próximo Bem da próximo. falha ou até a falha, né? Quem foi teu primeiro instrutor lá no Gerson Dória? Gerson Dória. Ei! Esse é o grande Gerson Dória. Abençoado, né? Não, você foi abençoado, hein? Tá com o Gerson Dória Pelo na amor vida, de né? Deus, hein? O cara Ele te foi o ensinar, eu tenho certeza que ele te inspirou como professor também. Ah, com certeza. Não né? é? Nosso, chegava Obrigado, lá e cara. nunca tinha visto, né? Aquilo, um homem forte daquele jeito e com... Tinha lá um monte de fotos dele, de quando ele tinha sido campeão brasileiro também, né? Já era campeão, né? Já era. Coloca Quando umas eu fotos do cheguei Adolfo lá, aí, eu... quando ele vai falando. Olha o tamanho da criança, como ele ficou com o Gerson Dória. Esse aí do lado dele é o Lee Haney, né? Esse daí é o Lee Haney, 8 vezes Mr. Olympia. O Lee Haney é chato mesmo, como todo mundo fala, O Lee insuportável. Haney? Imagina. Imagina. Ninguém fala que ele é chato. É o Phil Heath que é chato. Não, É o eu Phil. escuto a galera falando que o Lee Haney é chato pra caramba. Então, Tem é gente quem que não fala. conhece ele. É. É quem não conhece pessoalmente. Não, é muito carismático o Lee Haney, muito atrativo. Isso aí foi em 1991. Eles trouxeram o Lee Haney para fazer um seminário, que inclusive quem traduziu foi o Renato Ventura. E durante esse seminário realizou-se o Campeonato Brasileiro de Musculação. E eu me lembro, vamos ver se eu estou lembrado mesmo, o Adolfo Costa, ele competia sempre na categoria pesada, acima de 90 quilos. E nesse campeonato aí, ele deu uma puxada, isso daí provavelmente acima de 90. E naquele campeonato lá do Lee Haney, ele deu uma Volta puxada pra mim, por favor. e competiu na meio pesado. Não foi isso? Confere, é isso mesmo. Confere. Então você competiu entre 85 e 90 quilos, né? Então o Lee... Não? A categoria meio pesada, ela não era 85, ela era de 80 a 90, 80 perdão. a 90. 80 a Eu 90. entrei no limite, no 89, quase batendo 90. Tá, a Rise estava com 89 quilos. É. Meu Deus do céu, olha o tamanho da criança com 89 E aí eu quilos. lembro que o Lee Haney levantou a mão, elogiou muito o Adolfo, falou que tinha todas as condições de competir fora do Brasil, elogiou o shape. Foi muito emocionante esse dia para mim, né, que já conhecia você como atleta, e estar lá vendo o Lee Haney foi pela primeira vez, né? Depois eu tive contato com ele algumas outras vezes, mas ter o Lee Haney aqui treinando, foi o primeiro cara gigante que eu vi pessoalmente. E Com 91 físico mesmo. bonito, né? Físico bonito. Não é só nessa mesma tamanho. época, Fernando, nessa mesma época. Ele era você- Mr. Olympia aí. Nessa mesma época, então, você viu ele treinando Foi o aí em último 91. ano dele. É. O último ano dele foi 90, 91. Esse campeonato foi em 91 que eu ganhei. É o E Paulista? ele tinha acabado de ganhar o Mr. Olympia. Isso. Ah, não, foi isso mesmo, 91. Isso. Eu foi até me 91. lembro que ele estava treinando com um macacãozinho, assim, um dorsal, parecia uma tartaruga, né? Imenso, assim, Cinturinha gigante. bem estreita. E fazendo rosca direta com 15 quilos de cada lado. Exato. Aí ele- perguntaram para ele, mas você não treina pesado, né? Não Olha é, lá, outra foto. não é só... Não é esse... Tá o break ali do seu lado, né? Do Rio Grande do Sul. É o break, isso. E perguntaram para ele, puxa, mas por que você não vai fazer um treino real aqui? Você está fazendo rosca aí com 15 de cada lado? Ele falou assim, mas é peso É o real. peso. É o peso que eu uso.
Esse é o peso que eu uso. It's real weight, eu lembro ele falando disso. Que o Uli Heine, ele falava assim, que tem que estimular e não massacrar. Era o que a Perfeito. gente estava falando. Não massacrar, não se matar, tentar ir muito além da falha, ou além da falha. Mas Mas ele estimula sem precisar levar esse extremo, É que a gente entendeu? vê nas academias hoje é muita gente já massacrando, né? E não estimulando. Com O cara pouco já, tempo de treino. Com né? pouco tempo de treino. O cara já pega 25 quilos ali, 20 quilos cada lado e tá tudo bem. E não tá, né? Coloca mais fotos do Adolfo pra gente, por favor. Vamos começar. Adolfo. Essa daí foi em que ocasião? Que ano? Essa foi... Na mesma época, 91 também. Não. Foi em 1988, lá em Brasília, quando eu fui campeão brasileiro pela primeira vez. Lá em E Brasília. logo né? após campeonato. Essa foto foi capa da Mr. Vigor, né? Foi. Foi lá Adolfo, no... eu estou ainda interessado no seu powerlifting, cara. Você começou a treinar com 17 anos, com o Gerson Dória. Isso. E aí, depois de quanto tempo que ele olhou para você e falou assim, você não quer competir no powerlifting? Então, Você não tem... Você vai gostar dessa história, eu vou te falar. Sim, eu entrei pensando no fisiculturismo mesmo, né? Sim. Pelo físico e tal. Aí comecei a treinar e tal, aí a força vinha muito rápido. Eu já tinha força antes de começar a treinar lá. Genética. Com 15 anos, eu pesava aquilo lá mesmo. Mas com 15 anos eu conseguia já levantar um carro, aqueles Fiat 147. Eu pegava ele por trás e levantava. Meus amiguinhos lá da época ficavam doidos, né, de ver aquilo. Ninguém conseguia, né? Não tinha um que se equiparava, né? Aí quando eu comecei, eu gostava de ficar entortando ferro, essas coisas assim. Tipo o Franco Columbo, né? Levantando pedra, tora de madeira, essas coisas, eu gostava. Então, quando eu cheguei lá, eu já tinha força. Aí comecei a treinar, o peso começou a subir, e eu comecei a ficar muito forte. Aí houve uma época que eu fiquei desempregado. Dia. Exato. E aí, depois de quanto tempo treinando que você começou a competir no powerlifting? Então, eu ia te falar isso daí. Aconteceu nessa ocasião que eu fiquei desempregado, que eu não pude pagar a academia. Aí eu parei por 2 meses. Só que eu gostava muito, então eu ia lá ver o pessoal treinando. Aí tinha um amigo lá, chama-se Edson Bartolomeu Bruno, também era um basista. Não sei se você chegou a conhecer. Bartolomeu. O Bruno Bartolomeu, Eu conheci, já conhecia ele, né? Ele falou, por que você parou, Adolfo? Eu falei, estou sem condição, cara. Eu estou desempregado, né? Estou sem dinheiro para pagar, tal, né? Estava 2 meses. Ele falou, quanto você está devendo? Você parou? 2 meses. Eu falei, não, cara, vem aí, eu vou pagar para você aqui, você volta a treinar. Aí tá. Pagou e voltei a treinar. Aí o André decidiu, né? O André Dória, Filho do Gerson. decidiu nosso participar amigo. das competições de powerlifting. Aí eles colocaram um aviso lá, um cartaz, né? Sobre quem ficasse em 3º lugar na competição ganharia uma mensalidade, em segundo 2, e o campeão teria 3 meses sem pagar. Aviso sobre a premiação. Isso era um campeonato interno da academia ou já era um paulista, alguma coisa? Não, era paulista já. Ah, que legal. Era paulista. Eu falei, opa, é para mim mesmo. Já que eu não estou muito em condição de pagar, né? Aí eu entrei o primeiro, já ganhei. Então ganhei 3 meses. Olha! Aí antes de completar esses 3 meses, já teve outro campeonato. Eu entrei. Aí não teve nem jeito do Gerson, né? Do Dória, me cobrar, porque aí eu ganhava um atrás do outro. Todos que eu entrava, eu ganhava. Mas treinando para ser fisiculturista. Exatamente, o treino não era específico de powerlifter. Porque é muito diferente, Não né? era powerlifting. Como que vocês enxergavam isso? O esteroide, na verdade, ele já existia, porque é uma coisa bastante antiga, né? Assim, tipo, eu acho que é mais ou menos finalzinho da década de 40 para 50. Sim, tá certo. É isso É mesmo. isso aí, quando surgiu, mas as coisas aquelas coisinhas mais primárias mesmo, né? Mas até chegar lá já tinha outras coisas, só que aqui a gente não tinha nenhum interesse nisso. Mesmo porque o Gerson Dória, né, o proprietário da academia na época, ele era totalmente contra. Você não poderia falar nada sobre esteroide anabolizante. Até porque ele estava acostumado com as competições internacionais que tinham doping sério. Tinha As antidoping, competições internacionais, né? Porque era a própria WADA que fazia, não é? E para mim, eu vou falar a verdade, para mim nem fez muita falta. Ou não fez falta porque para competir tudo bem, mas
para ficar grande, você não precisa. Eu